Olá a todos, meu nome é João. Eu vou apresentar para vocês o nosso projeto aplicado em Engenharia de Produção 7, Sistemas de Manufatura e o Lean Manufacturing. Para contextualizar vocês um pouco sobre o nosso trabalho, ele se passou em uma indústria fornecedora de mangueiras de borracha para o ramo automobilístico. Para preservar a indústria, nós utilizamos o nome fictício de MTGX, porém todos os dados que irão ser apresentados são reais. Nosso objetivo: eliminar a improdutividade verificada no monitoramento do PRODEN em 15%. Eu vou explicar para vocês agora o que é o PRODEN e algumas metodologias que foram essenciais para a conclusão do nosso trabalho. O sistema PRODEN ele é um sistema de manufatura integrado que realiza a gestão da linha com apontamento automático de produção. Ou seja, ele faz todo o apontamento da linha ou da máquina, ele te gera relatórios com o apontamento, por exemplo, a produção hora a hora, o índice de paradas da linha, o OE da máquina, o balanceamento de ciclos de produção e diversos outros relatórios. O balanceamento de linha. O balanceamento de linha ele visa anular o gargalo de produção, proporcionando o máximo de produtividade e eficiência, mantendo o ritmo de trabalho adequado do processo produtivo. O balanceamento de linha foi um dos pontos chaves do nosso trabalho, porque nós percebemos que, por exemplo, enquanto um operador levava 60 segundos para fazer sua tarefa, outro operador levava somente 20 segundos. Então tinha uma discrepância muito grande de tempo entre eles. Essa linha não estava balanceada. De forma hipotética, por exemplo, se a soma dos tempos demora 80 segundos, para você balancear de forma correta, um operador deveria levar 40 segundos e o outro 40 segundos. Deu um 60 e o outro 20. O Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing se apresenta como uma alternativa para a solução de um problema comum a muitas empresas, o desperdício. Com as ferramentas do Lean Manufacturing, nós visamos enxugar todos os desperdícios da linha, seja desperdício de tempo, como por exemplo ociosidade, desperdícios de movimentação, excesso de movimentação por parte dos operadores, entre outros. A cronoanálise. A cronoanálise ela é o estudo de tempos e movimentos e objetiva a determinação da capacidade produtiva de um setor ou de uma linha de produção. A cronoanálise nada mais é que, na forma prática, você ir na linha e cronometrar todas as atividades dos operadores. Isso entra movimentação, ociosidade, o tempo que ele leva para determinar alguma tarefa. Quando você faz a cronoanálise, você consegue perceber alguns problemas na linha, como, por exemplo, que eu acabei de citar, a ociosidade. Você consegue perceber onde que talvez você possa melhorar, você pode evitar algumas movimentações, você consegue perceber também a sua capacidade de produção, você sabe quanto tempo você leva para produzir tal item, a partir disso você sabe quantos itens você consegue passar a produzir. E vamos lá, o próximo. Metodologia de pesquisa. Entendendo o problema. Nosso primeiro passo para entender nosso problema, nós fizemos o mapeamento do processo de acabamento dessa linha. Essa linha ela produz dois tipos de mangueiras. Nosso trabalho foi apenas realizado em um tipo de mangueira. Nós mapeamos todo o processo, fizemos um estudo de tempos e movimentos na linha, fomos na linha, fizemos a tirada de tempo das operações por cada operador, fizemos filmagens, tiramos fotos, entendemos melhor nosso problema. Depois disso, nós plotamos o layout e o fluxo de processo. E depois de levantar todos esses dados, nós fizemos análise crítica. Aqui são os principais problemas encontrados e as ações tomadas. O primeiro, o layout não atendia a necessidade da linha atual. Ele gerava acúmulo de peças e excesso de movimentação por parte dos operadores. Como ação tomada, nós implementamos um novo layout de trabalho, um layout que visava reduzir a movimentação dos operadores. Um outro problema foi a falta de balanceamento e fluxo da linha em algumas etapas. Algumas etapas eram realizado trabalho por batelada e com índice de paradas elevadas no processo. O que nós fizemos? Nós implementamos um novo método de trabalho com o fluxo de uma peça por vez. Ociosidade no teste de estanqueidade. O que é o teste de estanqueidade? O teste de estanqueidade ele é uma etapa do processo de acabamento dessa mangueira, em que, de forma resumida, o operador ele tem que tampar todas as bocas da mangueira e injetar ar dentro. É uma máquina, ela injeta o ar e ela vê se o ar está vazando. Se o ar estiver vazando, essa mangueira é reprovada. Se o ar não vaza, significa que ela foi aprovada no teste de estanqueidade e ela segue adiante no processo.
Como ação tomada para remover essa ociosidade, nós fizemos uma nova divisão das etapas de trabalho. Bom, aqui foi o apontamento do sistema Prodem. Essa foi a planilha que levou a gente a perceber que essa linha tinha algum problema. Como vocês podem ver nesse primeiro gráfico, nós temos uma discrepância muito grande entre os ciclos de produção. Tem ciclos de produção que demoram muito tempo, ciclos de produção que demoram muito pouco tempo e ciclos de produção que são na média. O que seria o ideal? Seria que todos esses ciclos seguissem uma linha, não tivessem essa discrepância de um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Ao lado nós temos a tabela do índice de paradas da linha. Como vocês podem observar, o sistema PROD gerou um relatório para a gente que apontava que no dia 21/1, a linha teve 57,37% do seu tempo de ociosidade, ou seja, ela ficou parada. Isso é devido ao trabalho por batelada. Nessa linha de acabamento da borracha, na primeira etapa é feita a revisão da borracha. Essa borracha é composta por 4 ramos. O que os operadores faziam? Todos os operadores paravam a sua atividade. Como eram 4 ramos, nós tínhamos 4 operadores na linha, eles iam para o começo da linha e revisavam uma quantidade de 60 peças. Enquanto os operadores ficavam revisando 60 peças, a linha ficava inteira parada, sem nenhum fluxo. Com a nova metodologia de trabalho, após fazer o mapeamento e a cronoanálise, a gente chegou aos seguintes dados. Como eu disse anteriormente, a linha era composta por 4 operadores. O primeiro operador levava 27 segundos na sua operação, que era montar o corpo da mangueira. O segundo operador levava 40 segundos na sua operação, que era realizar o teste de estanqueidade. O terceiro operador levava 38 segundos na sua operação, que eram gravar a mangueira 2 vezes numa máquina tampográfica e depois gravar mais 4 vezes na máquina tampográfica. E por último, a quarta operação, ela levava 57 segundos, e essa operadora ela é responsável por colar 3 buchas na mangueira. Vocês podem observar que o segundo operador foi nossa chave do problema, porque nele nós observamos uma grande ociosidade. Essa ociosidade se deve ao seguinte fato: o operador montava a mangueira na máquina, que iria realizar o teste de estanqueidade, apertava o botão para a máquina realizar o teste de estanqueidade e esperava a máquina realizar o teste de estanqueidade. Essa espera no teste de estanqueidade era em torno de cerca de 22 segundos, ou seja, ele ficava 22 segundos esperando a máquina realizar o teste, sendo que ele poderia estar fazendo outra operação, dando continuidade, dando início a uma nova operação. Então nós fizemos uma nova divisão de trabalho, em que, enquanto ele está esperando a máquina realizar o teste, ele já começa a gravar a mangueira, começa a fazer a operação do terceiro operador. Com isso, nós conseguimos diminuir um operador da linha e balancear melhor os tempos de cada operador. Como resultado, nós tivemos que o primeiro operador passou a fazer 50 segundos todas as suas etapas, o segundo operador 53 segundos e o terceiro operador 58 segundos. Nós conseguimos manter a mesma produção com um operador a menos. Aqui está o resultado do índice de parada. Como a gente removeu aquela operação por batelada, o primeiro operador, que agora fica responsável por revisar as peças, não é mais uma operação em conjunto, a linha não fica mais parada. Então, da tabela anterior, que era de 57,37% de índice de parada, passou para apenas 24,03% do tempo da linha parado. Esse daqui é o nosso novo layout. Nós tínhamos um layout com muito excesso de movimentação, com muitas caixas que não eram necessárias para a linha. Então, o que a gente fez? A gente removeu essas bancadas e caixas e fez um layout em L. Assim, o operador anda menos e perde menos tempo com movimentação. Isso agora eu vou apresentar para vocês os ganhos financeiros da empresa. Com a redução de uma mão de obra, a empresa passou a economizar R$ 1.416 mensais, totalizando um ganho anual de R$ 14.165. E como nós não tivemos nenhum investimento, o investimento total nesse trabalho foi de R$ 0. Para concluir, nós concluímos que a utilização de ferramentas do Lean Manufacturing unidas com tecnologia do mercado, no nosso caso foi o Prodem, que é uma tecnologia da indústria 4.0, ela é muito benéfica à organização. Ela permite que você exclua tarefas antes necessárias, otimize a linha e enxugue todos os desperdícios.
Com o próximo passo, o grupo pretende estender a metodologia utilizada no trabalho para o outro item da linha, que é semelhante ao que passou pela melhoria. Nessa linha, como eu disse anteriormente, se passam duas mangueiras de borracha e são muito semelhantes entre si. Nós já observamos que os mesmos problemas encontrados nessa borracha que foi trabalhada também estão presentes na outra mangueira. Então, nosso próximo passo é estender esse trabalho para outro item e possibilitar maior ainda o ganho na empresa. Bom, esse foi o nosso trabalho. Nosso grupo foi composto pelo Felipe David Haddad, a Júlia Antônio de Melo Lopes, o Gustavo Bergamo, o João Henrique de Souza Lima, o Leonardo Peixoto e o Rafael Petzopani Wolff. Muito obrigado.